Olá pessoas, meu nome é Alvix e eu estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre um dos autores aí que se tornou um dos maiores ícones do terror quando se fala de mangás, que no caso é o aclamado Junji Ito. Esse que é extremamente elogiado por praticamente qualquer pessoa que tenha pegado ali para ler alguma de suas obras, algum dos seus diversos contos. Temos aí obras super famosas dele como Gyo, Tommy. Temos aqui no Brasil lançado também o chamado Fragmentos do Horror, que compila vários contos dele, que inclusive é muito bom. E agora eu decidi ler então a obra que é provavelmente a mais popular dele de todas, que é chamada Uzumaki, a Espiral do Horror. Essa aqui é uma das obras dele, que tem ali um tamanho um pouco maior do que o comum, já que não vão ser apenas contos. São várias historinhas que vão se interligando, então no final elas criam uma trama completa que forma então essa obra Uzumaki. Ela já foi lançada aqui no Brasil 2 vezes, inicialmente ali no formato padrão dela pela Conrad, mas já tem bastante tempo. Mas a edição atual que circula aí é um volume único, que tem no caso os 3 volumes originais compilados nele, e foi publicada pela editora Devir. E no caso a obra ela tem médias de 8.1 e 7.8 de nota nos sites MyAnimeList e AniList, que é uma nota extremamente boa, e foi lançada inicialmente em 1998, e foi finalizada ali com 19 capítulos, mais um extra no final, que é bem doideira mesmo do autor ali. E no caso, nesse vídeo eu tô aqui pra trazer pra vocês um pouquinho ali, pra vocês que não conhecem Uzumaki, não conhecem talvez Junji Ito, pra vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que a obra se trata, pra vocês talvez se interessarem em ler, e também vai falar sobre por que eu acho que é uma ótima obra pra você começar ali vendo Junji Ito, beleza? Então, dada essa introdução básica, vamos então para o que a obra se trata. Bem, a obra começa então de uma forma bem tranquila, ali mostrando nossa protagonista Kiri e no caso seu namorado Shuichi, que vivem na cidade de Kurozu-sho, que à primeira vista parece uma cidade bem tranquila, comum de interior. Inclusive, uma das primeiras cenas ali que mostram de longe como é que a cidade é muito interessante, porque tem vários elementos ali que são usados novamente depois. Inclusive, já são mostradas várias coisas que têm formas de espirais, como a graminha, as nuvens, espirais na natureza e em outros objetos e coisas do tipo. E no caso, esse é um elemento que vai ser basicamente a base para todos os acontecimentos bizarros que ocorrem naquela cidade ali. Mas esse início da obra, ele meio que é mais tranquilo mesmo. No caso, a gente vê ali o pai do Shuichi ali admirando um caracol que tá ali na parede, e essa ação dele de ficar lá encarando isso por bastante tempo é meio esquisita, até mesmo pela feição que ele fica encarando aquilo. Então a Kiri, que vê isso, ela pergunta pro namorado dela, e ele fala que tá achando que o pai tá agindo meio estranho, e que não sabe muito bem porque ele tá tão fascinado por essas coisas com formas de espirais, como o caracol. A situação do pai do Shuichi, ela vai piorando conforme vai passando ali no capítulo, e de forma muito rápida. Ele vai ficando aficionado cada vez mais com as espirais, começa então a colecionar objetos e acumula uma coleção gigantesca, e não faz praticamente mais nada, além de ficar ali o dia inteiro admirando aquelas espirais nos objetos. Só que em determinado ponto, ele meio que fala que não precisa mais daqueles objetos, porque ele já teria descoberto como fazer espirais com o próprio corpo. E ele começa então a fazer coisas mais estranhas ainda, como ficar girando os próprios olhos. Depois ele passa a enrolar na própria língua de forma já bizarrésima. E por último, chega ali no ápice da obsessão dele, quando ele compra uma bacia, deita dentro dela e contorce o próprio corpo até a morte, tentando se transformar por completo no que seria uma espiral humana. Essa cena que é extremamente marcante. Provavelmente você já viu ela em diversos lugares, porque quando você chega nela, você fala, caramba, o que esse autor tem na cabeça? Então, assim começa a história de Uzumaki. Depois disso, ainda tem mais algumas coisas que são mostradas nesse primeiro capítulo, como a cremação do pai, que acaba gerando ali uma nuvem de fumaça com uma forma parecendo o corpo dele, que é extremamente bizarro também. Mas além disso, uma coisa muito interessante é você ver como esse primeiro capítulo da história já dá uma noção muito interessante sobre como vai desenrolar a história de Uzumaki, e também sobre como as obras do autor mesmo funcionam. No caso, uma coisa que o autor normalmente faz é pegar algo simples ali da vida de alguém, como no caso era um cara admirando um caracol, não era nada demais inicialmente, mas ele tem meio que a habilidade de conseguir ir ampliando isso, até chegar num ponto que é extremamente bizarro, fica totalmente grotesco, totalmente fora de controle. E isso é a forma como ele vai criando o terror.
porque começa com algo simples, mas mostrado de forma meio que misteriosa ali, que você percebe que não vai ser só aquilo, e a forma como isso progride e chega em níveis absurdos é uma das coisas que causa ali meio que o terror em você. Esse não é aquele tipo de autor que vai tentar, sei lá, dar um susto como acontece em filmes e jogos ou coisas do tipo. Ele quer causar um desconforto, você vai vendo uma situação ficando bizarra, e se você tiver aberto pra poder tipo meio que se colocar ali na obra, você começa a imaginar o que aconteceria se aquilo realmente fosse real, e você vai ficando meio que perturbado com aquilo. Inclusive depois que você para de ler, você continua lembrando tipo, nossa, que coisa bizarra essa que o autor fez, e isso é muito interessante. E como eu disse anteriormente, normalmente o autor ele trabalha mais com capítulos meio que soltos, que é como se fossem mais episódicos, e esse não é uma diferença em relação ao Uzumaki, já que realmente são várias historinhas que são contadas, só que uma coisa muito interessante é que ele sempre vai deixando ali um enredo de fundo, que vai se desenvolvendo, só que a início você começa a pensar que aqueles acontecimentos são meio que independentes um dos outros, e que não vai dar em nada, mas quando você vai chegando na reta final, você vai vendo que tudo estava interligado ali com a história daquela cidade, e tudo vai crescendo, só que ele não faz isso apenas nos capítulos, ele faz isso também no volume como um todo, e isso é muito interessante. Dá pra fazer inclusive uma analogia com a espiral, que conforme vai chegando mais no centro, ela vai ficando mais densa, e isso é uma coisa que é mostrada meio que de forma bem clara ali nos capítulos finais, mas não vou falar exatamente o que é, porque com certeza seria um spoiler bem grande. E a forma como escala essa situação nesse capítulo ocorre no volume, porque também vai chegando em casos extremos, começando ali com uma pessoa morrendo então, e indo então pra uma coisa que afeta a cidade inteira, que não deixa as pessoas saírem dali, que começa a criar meio que uma realidade diferente do resto do mundo naquele lugar. E você vê como que o autor consegue trabalhar de forma tão ampla um conceito que parece meio que simples, né? Você pensa, ele vai pegar algumas coisas que tem a ver com espirais, como por exemplo o caracol, vai pegar tornados e coisas do tipo, só que ele vai aumentando isso e trabalhando de formas diferentes. Tem, por exemplo, acho que no capítulo 2 ou 3, que trata sobre uma garota que no caso fala sobre a obsessão que as pessoas começam a ter com ela por causa de uma cicatriz que ela tem na testa, que começa a formar, no caso, uma espiral, e isso começa a atrair a atenção das pessoas, como uma espiral meio que faz, que você vai olhando sempre, rodando os olhos ali pro centro dela, ou seja, meio que vai atraindo sua atenção pro centro, e isso acontece com a garota, que ela meio que se torna popular por causa disso. Também tem um outro capítulo do início, que fala sobre as espirais que existem no corpo humano, aprofundando um pouco mais do que é falado no primeiro, que no caso, a mulher fica completamente paranoica por ter isso no corpo dela, então já trabalha ali de uma forma diferente esse conceito de novo, e isso vai ocorrendo durante todo o volume, sempre de uma forma diferente. Ele pega algo que tem essa forma e aprofunda, e assim que o autor cria esse clima de desconforto conforme você vai vendo. Você vê que ele foge daqueles clichês de terror, como por exemplo, sei lá, um monstro, lobisomem, fantasma. Existem obras sim dele que tratam desses temas, mas por exemplo o Uzumaki, ele cria terror com coisas, por exemplo, o caracol, que é muito mais aprofundado em outros volumes. Bem, uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui pra vocês, que eu achei muito interessante, que eu não vi quase ninguém falando sobre, que é, no caso, como que o autor já tinha meio que planejado tudo, e ele deixa isso bem claro pra quem lê toda a obra e depois volta no primeiro capítulo, porque muitos elementos que ele mostra logo de cara são os que ele vai trabalhando nos próximos. Como por exemplo é mostrado ali aqueles tornadinhos que passam pela cidade, o próprio caracol que depois se desenvolve para algo muito maior, mostrado depois. As próprias plantinhas são mostradas no início, as nuvens com formas de espirais. Logo no início também é mostrado o cemitério e também o farol lá de longe, e também são comentados coisas como isso depois, entre a conversa da Kiri com o Shuichi, que no caso tem também aquela sirene que fica tocando, que ele fala que não suporta aquele barulho de forma alguma. Sirene essa que é mostrada até lá no finalzinho da história, quando já tá numa situação completamente diferente a cidade. Eles também citam sobre como eles acham estranho aquele mar sombrio que tem na cidade, que de alguma forma ele é diferente das outras coisas. O farol negro, que também, como eu disse anteriormente, é mostrado lá nos primeiros quadrinhos, é retomado aqui, sobre as montanhas atrás deles serem também estranhas e as ruas serem meio que enroladas. Tudo isso é citado logo nesse primeiro capítulo, e é muito interessante você voltar nele depois de ter lido tudo,
porque você vai ver como o autor pensou direitinho, quais elementos ele ia usar para poder colocar ele na constituição da cidade. E nesse primeiro capítulo dá uma introdução tipo muito boa para a obra. Já mostra muitos aspectos que depois vão ser retomados e mais bem trabalhados para poder criar ali aquele clima daquela cidade super estranha que estaria ali então contaminada pelas espirais. Mas bem galera, basicamente isso que eu queria trazer pra vocês nesse vídeo, dar uma ideia geral sobre o que é a obra de Uzumaki, como funciona ali as obras de Junji Ito, pra quem não conhece poder ir atrás, porque eu acho muito interessante, mesmo que você não goste muito de terror, horror, coisas do tipo, é muito bem feito a obra dele, o traço é sensacional, muito bem detalhado, isso contribui demais pra hora que você vê as coisas bizarras que ele desenha, porque tem tanto detalhe que você começa a imaginar, tipo, que aquilo poderia ser real, tipo, tendo aquelas formas mesmo. E além disso, a forma como ele trabalha o terror dele, que é uma coisa mais psicológica, te deixando desconfortável aos poucos, é muito bom também. Nessa obra de Uzumaki, teve 2 capítulos sobre mim que destacaram demais, que foram sobre as mulheres ali no hospital lá. Eu não quero falar o que acontece pra não dar spoiler, mas quando vocês chegarem nele, vocês vão entender o que eu tô falando. Pra mim foi o melhor de longe, foi muito bom. Eu não gostei muito do final de Uzumaki em si, porque ele amplia muito, como eu disse, os acontecimentos. Estão chegando em níveis absurdos do que tá acontecendo ali na cidade. Só que o finalzinho em si, quando eles descobrem o que estaria causando aquilo, eu não gostei muito, mas eu entendo que o autor faz aquilo meio que para deixar você sem entender mesmo. Isso é uma dinâmica que ele trabalha também, só que eu não gostei tanto assim, porque eu gosto muito daquele aspecto que o autor normalmente traz, de pegar coisas do cotidiano e aumentando elas até deixar algo completamente bizarro e desconfortável pra quem tá vendo. Isso meio que não acontece com essa coisa do final, porque é uma coisa tão absurda que não tem como você se identificar com alguma situação que tem a ver com aquilo. Por exemplo, o que acontece com outras como parte do cabelo, que é algo meio tipo comum, né, nas nossas vidas. Então a parte que a personagem tá no hospital, como eu disse, que são partes tipo mais da nossa realidade, sabe? No final ele chega em níveis muito grandes. E realmente recomendo que vocês leiam. Realmente eu gostei bastante, é muito bom de verdade. Tem alguns capítulos que destacam muito, outros eu não gostei tanto assim, mas de forma alguma tem capítulos ruins, é tudo muito bem feito, esse autor sabe trabalhar com isso. E eu estou extremamente interessado para ler as outras obras dele, principalmente o Gyo, que lançou aqueles peixes bizarros, parece muito show, e também Enigma of Amigara Fault, um negócio assim que é o nome dele, que também parece muito interessante sobre aquelas pedras com os buracos, formato de corpos humanos. Eu tô muito ansioso pra ler e provavelmente eu devo trazer alguns vídeos aqui de análise, principalmente se eu tiver alguma coisa ali diferenciada pra poder trazer e apresentar pra vocês sobre as obras, beleza? Não esqueça de deixar seu like aí embaixo, comentar alguma sugestão de vídeo que você achou, tudo mais, compartilhar pro canal que está crescendo, estamos chegando aí em quase 500 inscritos, então por favor dá aquela ajudinha aí pra gente, valeu? Então é isso, valeu, falou, até o próximo vídeo, fui!